Era 8h20 da manhã quando o BMW X6 preto cortou na frente do Uno branco na Rua das Acácias, entrou na vaga reservada do quarto DP com a segurança de quem nunca precisou aguardar a vez de nada na vida, e do banco do motorista desceu um homem com terno cinza e pasta de couro que fechou o porta-malas sem olhar para trás. Olhou quando Marina Coutinho saiu do Uno. "Essa vaga é minha", ela disse. Rodrigo ficou parado até o caminhão dobrar a esquina. O celular vibrou no bolso Mário, provavelmente sobre a reunião. Ele não atendeu. Marina encostou o Uno na vaga. Desligou o motor. Ficou sentada por um segundo, com as duas mãos no volante, olhando para frente. Elisa tinha o código de acesso ao sistema de permissões, porque ela tinha construído o sistema de permissões. 12 anos dentro da estrutura, não só aprendendo os pontos cegos da empresa, mas construindo alguns deles com as próprias mãos, com a tranquilidade de quem sabe que a confiança bem cultivada é mais difícil de questionar do que qualquer trapdoor técnico. Ele ligou de volta para Marina. Ela me tirou do acesso administrativo, sem preâmbulo. Do outro lado, um silêncio curto. Quando? Meia hora atrás. Logo depois da nossa ligada. Então ela sabe que você ia puxar o log. Sabe. Rodrigo ficou parado na janela. E fez isso primeiro. Tem algum backup externo do servidor? Algo que não passe pelo sistema interno que ela controla? O jurídico tinha um protocolo de backup em nuvem, implementado em 2021. Mas o acesso é do setor jurídico, não meu. Uma pausa. Posso ligar para Renata do jurídico agora. Ela trabalhou com meu pai. É leal à empresa, não ao cargo. Liga, Marina disse, mas passa o contato para mim antes de falar com ela. Preciso que o pedido venha de solicitação formal do inquérito. Não de você direto. Qualquer coisa que ela forneça tem que estar protegida como evidência, não como informação voluntária que a defesa pode contestar depois. Rodrigo ficou quieto por um segundo. Isso quer dizer que eu não posso fazer nada. Quer dizer que você não pode fazer isso desse jeito. A voz de Marina não tinha suavidade artificial, tinha precisão. E a precisão era, à sua maneira, mais útil. Se você contornar o processo agora, mesmo de boa fé, a defesa da Elisa vai usar isso para contaminar a prova. E aí o único preso nessa história vai ser o procedimento. Rodrigo olhou para as luzes da cidade. Eu fundei a empresa com o dinheiro que sobrou das dívidas do meu pai e 4 anos de noites sem dormir. Ela usou isso como banco para um esquema que tem o meu nome em tudo. Oisai. E agora eu tenho que esperar que o processo funcione. É isso. Silêncio. Passa o contato da Renata. Ele disse. O contato chegou por mensagem às 7 da noite. Lucas abriu o protocolo de solicitação formal, ainda no computador da delegacia, encaminhou para o e-mail institucional de Renata Alvarenga, do jurídico do Grupo Menezes, e ficou esperando com o café da tarde, que já tinha virado da noite. A resposta chegou em 22 minutos. Renata tinha o backup em nuvem. Tinha também no próprio arquivo dela um registro que ela mesma tinha guardado em 2022, sem saber exatamente por que na época, uma inconsistência em repasse de verba que ela tinha sinalizado internamente e nunca recebeu resposta. Ela encaminhou tudo com o cabeçalho institucional, sem perguntar o que o inquérito ia fazer com aquilo. Lucas leu o repasse. Leu de novo. Abriu o extrato do Fundo de Operações Especiais que eles já tinham. O dinheiro do fundo não tinha ido só para ações no Jardim Esperança. Uma parte, R$140 mil, em 3 transferências ao longo de 8 meses, tinha passado por uma conta intermediária que Lucas levou 40 minutos para rastrear até o endereço físico. Rua Twin, 142, Pinheiros. O imóvel da Vera Salave. O endereço fiscal da SV, Empreendimentos encerrada. A empresa estava encerrada no papel. A conta continuava ativa. Lucas ficou olhando para a tela por um momento. Depois imprimiu tudo, organizou em sequência e colocou na pasta de Marina com um post-it que dizia apenas: amanhã cedo, o banco do motorista tinha o formato errado. Sempre tinha o curvamento do apoio, o ângulo do encosto, feito para o corpo de alguém maior do que ela. Era o carro de Fábio, 2 anos.
e ela ainda não tinha conseguido explicar para ninguém por que não trocava, nem para si mesma de um jeito que soasse razoável. Ela saiu do carro e entrou na delegacia. Ferrara chegou às 9 com o advogado e, sem a postura de quem preparou o script da própria inocência, postura essa que Rodrigo, numa outra vida, teria lido como integridade, mas que Marina leu como o que era. A postura de quem já decidiu o quanto vai entregar antes de sentar. Ela o deixou na sala 1 com o escrivão substituto e foi buscar Elisa na recepção. Elisa tinha vindo com o advogado, o que era diferente da véspera. Ela entrou na sala 2 com a compostura de sempre casaco escuro, coque firme, mas Marina notou o segundo em que ela varreu o corredor com os olhos, procurando a porta da sala 1. Encontrou. Ele veio. Ela disse. Não era surpresa, era confirmação de algo que ela já sabia que ia acontecer. Chegou primeiro. Marina colocou os documentos sobre a mesa na sequência de sempre. Pode sentar. O advogado de Elisa abriu a pasta antes de qualquer palavra. Elisa o deteve com a mão levemente, o gesto de quem prefere conduzir. Ela olhou para a mesa, para o extrato do fundo, para as ordens de serviço, para o cartão bordô dentro do saco plástico. Depois olhou para Marina com uma expressão que não tinha calor e não tinha raiva, tinha o foco específico de quem está calculando margem em tempo real. O que ele disse? Elisa perguntou. Ainda não é sua vez de saber o que ele disse. Marina ficou de pé do outro lado da mesa. Mas eu posso te dizer o que eu sei. A SV Empreendimentos, empresa sua, encerrada formalmente em 2019, com endereço fiscal no imóvel da sua mãe, continuou operando uma conta ativa. R$ 140 mil do Fundo de Operações Especiais autorizado pelo Rodrigo passaram por essa conta em 8 meses. Elisa ficou olhando para a mesa. As cartas enviadas aos moradores do Jardim Esperança com CNPJ da SV, no papel timbrado do Grupo Menezes, Marina continuou. As ordens de serviço com assinaturas inconsistentes com o padrão do Sr. Menezes. O cartão da SV, empreendimentos encontrado no quintal de um morador, 3 dias depois da janela dele ser quebrada. Ela colocou o último documento e a última transferência R$ 82 mil realizada 3 dias antes de o inquérito ser formalmente aberto, para uma conta que o Dr. Ferrara usa para movimentações pessoais. Uma pausa. Pagamento pelo aviso, Marina disse. Alguém dentro da secretaria informou que a investigação ia começar antes de estar no sistema. O Sr. Menezes não foi o único que recebeu o aviso de que eu existia. O advogado de Elisa colocou a mão no braço dela. Ela não se mexeu. Ele foi ao Sr. Menezes contar sobre a investigação também? Ela disse. Não. Ele veio aqui. Elisa ficou olhando para Marina. Ele mandou o envelope. Não era pergunta. Era a mesma frase de ontem, com 12 horas a mais de certeza. Marina esperou. Eu paguei a ele para me avisar que a investigação estava começando. A voz de Elisa tinha uma qualidade cortante que não precisava de volume. 82 mil. E ele pegou o dinheiro, me deu o aviso e, ao mesmo tempo, mandou as ordens de serviço para vocês. Ela ficou olhando para a mesa, com a minha letra no canto. Pergunta para ele o que é mobilização comunitária. O advogado tentou de novo. Elisa, eu recomendo fortemente. Eu conheço o Augusto há 20 anos. Elisa falou por cima, com a serenidade de quem não está com raiva, está além da raiva, naquele território de frio que fica do outro lado. Trabalhei com ele antes do Grupo Menezes. Confiei nele com coisas que custam muito mais do que R$ 82 mil. Uma pausa. Aprendi tarde demais que fidelidade não é uma qualidade de todo mundo. É uma qualidade de quem não recebeu uma oferta melhor ainda. Que oferta foi melhor? Marina disse. Rodrigo passou as 2 horas seguintes no telefone em ciclos que não resolveram nada na velocidade que ele precisava. O X6 tinha ido para o pátio do Detran da Avenida do Estado, R$ 280 de multa, taxa de reboque,
Mas o táxi até o escritório e a reunião com o cliente do Higienópolis tinha sido reagendada com um e-mail de desculpas que ele deixou a assistente escrever porque não encontrava as palavras sem que a raiva aparecesse entre as linhas. Elisa olhou para ela. Imunidade, ela disse. Simples, como quem leu o fim de uma história que estava escrita desde o começo. Marina ficou olhando para ela por um segundo. Depois, ele não tem imunidade. Tem colaboração preliminar com o Ministério Público, que ainda está sendo avaliada, e depende de quanto ele entrega de real. Ela fechou a pasta. O que ele tem de real vai depender do que você decide fazer com a próxima hora. O advogado de Elisa se levantou. Vou precisar de tempo com minha cliente. 20 minutos, Marina disse. A sala é de vocês. Ela saiu. Ficou no corredor com Lucas, que estava com o café do dia e a expressão de quem viu o suficiente para contar, mas não vai contar para ninguém, além de quem precisa saber. Ela vai colaborar? Ele disse em voz baixa. Ela vai calcular se colaborar é mais vantajoso do que não colaborar. Marina olhou para o corredor. E a Elisa calcula bem. É o que a trouxe até aqui. Lucas assentiu. Ficou quieto um momento. A foto inclinada no armário do Ferrara. 20 anos de amizade com ela e ele mandou o envelope com a letra dela na nota. 20 anos de amizade e 82 mil reais, Marina disse. A conta não fechou para o lado que ela esperava. Ferrara entregou o suficiente para construir 3/4 do caso sozinho. O acordo de colaboração levou 2 dias para ser rascunhado e gerou um documento de 46 páginas que o Ministério Público recebeu com a atenção de quem está vendo uma peça de dominó cair sobre as outras. A holding, os valores, as aprovações, a cronologia dos avisos, tudo documentado, tudo com data, tudo com rastro que o backup em nuvem de Renata Alvarenga confirmava com precisão cirúrgica. Elisa não colaborou naquela tarde, mas seu advogado ligou para o MP na manhã seguinte. O processo ia durar. Era a natureza do processo não defeito, característica. O Jardim Esperança ia continuar existindo enquanto durava, com Dona Cida na janela e seu Raimundo varrendo o quintal, e as casas que não tinham sido vendidas ainda em pé, que era o mínimo necessário. Marina estava no Uno parado na vaga quando Rodrigo apareceu na calçada. Era sexta-feira, fim do dia, e ela não tinha saído do carro ainda porque estava com o celular lendo uma mensagem do promotor que resumia o status do processo em 6 parágrafos burocráticos e um prazo que ela já sabia que ia ser prorrogado. Quando ergueu os olhos, ele estava parado na calçada com as mãos nos bolsos e a aparência de alguém que caminhou até ali sem ter planejado fazer isso. Ela desceu do carro. Você foi de pé, ela disse. 4 quilômetros. Ele olhou para o Uno. Precisava andar. Marina ficou encostada na porta do carro. O fim de tarde da Rua das Acácias tinha aquela luz que não apressava nada. Renata Alvarenga foi exonerada do cargo hoje, Rodrigo disse. A Elisa tinha acesso ao sistema de RH até ontem à noite. Ela usou antes de perder o acesso. Marina ficou quieta. Eu recontratei a Renata hoje de manhã, com retroativo e aumento de cargo. Ele ficou olhando para a rua. E contratei auditoria externa para mapear tudo que passou pela minha assinatura nos últimos 3 anos que eu não revisei diretamente. Isso vai levar tempo. Sei. Uma pausa. E vai encontrar coisa que eu não vou gostar de saber. Marina ficou olhando para ele. Era o tipo de declaração que as pessoas evitam fazer, não porque seja falsa, mas porque é mais fácil não dizer em voz alta o que você já sabe. Eu dirigi o carro do meu marido por 2 anos porque não conseguia explicar para mim mesma porque não trocava, ela disse. Sem introdução, sem preparação. Saiu como informação, não como confissão. Um dia percebi que era porque ele era o único lugar que ainda cheirava igual. Rodrigo ficou olhando para ela. Ainda cheira, ele disse, com cuidado. Marina olhou para o Uno por um segundo. Não mais, mas já virou hábito. Eles ficaram na calçada por um momento que não tinha pressa de acabar. Lá fora, alguém fechou uma janela. Um cachorro latiu 2 vezes e desistiu. Um ônibus passou devagar com aquela pneumática de porta que sempre soa maior do que deveria.
Você disse que depois do momento errado, você ia me dar uma resposta, Rodrigo disse. Disse que ia deixar o estacionamento aberto. Às 10h30, ele entrou pela primeira vez na vida no 4º departamento de polícia do Jardim Esperança. A sala de espera tinha 4 pessoas em cadeiras de plástico, um cartaz de desaparecida fixado com fita adesiva que tinha perdido metade da cola e um ventilador de coluna no canto que oscilava devagar, como quem já desistiu de qualquer expectativa. Cheirava a café passado e papel com umidade. Que é uma resposta. Marina olhou para ele. É uma resposta. Havia ali naquele ponto específico da calçada, na Rua das Acácias, com um Uno branco na vaga reservada e o estacionamento público 100 metros para a esquerda e um processo de meses pela frente que nenhum dos dois tinha escolhido o começo de uma coisa que não tinha nome certo ainda. E que era melhor assim, porque as coisas que têm nome cedo demais costumam pesar mais do que precisam. Me manda mensagem quando sair da auditoria, ela disse. Pode demorar semanas. Pode. Marina pegou a chave do bolso, mas o estacionamento fica aberto. Rodrigo ficou na calçada enquanto o Uno saiu da vaga com aquele barulho de motor que leva 2 ou 3 segundos para se acomodar, dobrou na esquina e sumiu. Depois ele virou e foi para o estacionamento pago 100 metros para a esquerda, porque era exatamente onde ele devia estar. Dona Cida recebeu a carta de abertura formal do inquérito numa sexta de manhã e leu em pé, na cozinha com o café esfriando do lado. Depois foi até a janela, olhou para o quintal do seu Raimundo e disse em voz alta, sem destinatário específico. Demorou, mas chegou. Seu Raimundo estava varrendo o quintal. Parou. Ergueu o cabo da vassoura brevemente na direção dela, o gesto de quem brinda sem ter copo. Depois voltou a varrer. A terceira caixa de arquivo do inquérito 0047 chegou ao 4º DP na semana seguinte. Lucas a colocou ao lado das outras 2, no armário atrás da mesa de Marina, com a etiqueta escrita à mão porque a impressora estava sem tinta e ninguém tinha passado a requisição ainda. Marina olhou para as 3 caixas por um segundo antes de abrir o computador. Era a segunda. O processo ia levar o tempo que ia levar. E enquanto levava, o Jardim Esperança continuava em pé, as casas, as janelas, a padaria do seu Zé com caixa nova e câmera nova instalada na semana passada, que era o mínimo, e o mínimo, às vezes, é tudo que você pode garantir antes que o resto se resolva. Ela abriu o arquivo. Começou a trabalhar. Qual foi o momento dessa história que ficou com você? A hora que a Elisa percebeu que o Ferrara tinha mandado o envelope enquanto pegava o dinheiro dela. Quando o Rodrigo foi de pé 4 quilômetros até a delegacia, ou aquela última cena do seu Raimundo com a vassoura, me conta nos comentários de onde você está assistindo isso e que horas são aí, a gente lê todos. Se você tem alguém que precisava ouvir uma história assim hoje, manda essa para essa pessoa agora. Dá um like para mais gente conseguir encontrar. E se você chegou até aqui e ainda não está inscrito, aperta inscrever porque tem muito mais por vir. O escrivão do balcão tinha uns 28 anos, cara de quem dormiu menos do que precisava, e estava guardando discretamente alguma coisa no bolso quando Rodrigo chegou. Pode ajudar? Meu carro foi rebocado aqui perto por volta das 8h30. Rodrigo encostou levemente no balcão. BMW Q6, preto, 2022. Uma funcionária acionou o guincho sem o procedimento correto. Eu preciso registrar uma reclamação formal e entender como recuperar o veículo. O escrivão anotou com uma caneta que não escrevia de primeira. Ele deu 2 rabiscos no canto do papel antes de tentar de novo. Como era a funcionária? Mulher. Cabelo preso. Não se identificou como policial antes de acionar o guincho. Não se identificou. O escrivão repetiu, com aquela neutralidade treinada de quem aprendeu a não revelar nada pela expressão. Tá, e você quer falar com quem tem autoridade para resolver? Isso. O escrivão levantou os olhos por um segundo, depois apontou para o fundo do corredor, para uma porta entreaberta. A autoridade aqui é a delegada Coutinho. Rodrigo virou. Pela porta entreaberta,
Uma mesa coberta de documentos, um colete da Polícia Civil na cadeira do lado, uma planta pequena no canto sobrevivendo por teimosia e de costas para a porta, com a postura de alguém que já estava trabalhando há horas antes de ele acordar, a mulher do Uno branco. Ele ficou parado no corredor por um segundo que, racionalmente, não tinha nenhuma razão de ser longo. Quer que eu avise ela que você quer falar? O escrivão disse, e havia na comissura da boca dele uma curvatura que estava se esforçando para não ser o que era. Rodrigo entrou sem responder. A sala cheirava a café que um dia foi bom. Na parede, um quadro da lei penal e uma foto emoldurada. Livros técnicos empilhados de um jeito que indicava uso, não decoração. Marina tinha um relatório na mão, com marcações na margem, e não ergueu os olhos. Quando ele entrou, terminou o parágrafo, fez uma anotação, virou a página, e só então olhou para cima. Senhor Menezes. Sem surpresa. A entonação de quem estava esperando essa parte do dia. Você é a delegada? Sou. Ela indicou a cadeira do outro lado com um gesto breve. Pode sentar. Ele não se sentou. Você sabia quem eu era lá fora. Eu dei o meu cartão, e você deixou o guincho vir do mesmo jeito. O senhor estacionou numa vaga com sinalização de reservado visível, foi alertado e optou por não mover o veículo. Marina abriu a gaveta, tirou um formulário, colocou na frente dele. Se quiser contestar formalmente, esse é o documento correto. Rodrigo olhou para o formulário. Não o pegou. O homem olhou para ela, olhou para o Uno, voltou para ela com uma expressão que não precisava de palavras, mas usou mesmo assim. Vou ser rápido, meia hora, no máximo. Tem lugar ali na esquina? Não tem. Marina apontou para o poste atrás do X6, reservado 4 grau DP. E mesmo que tivesse, eu não vim aqui para preencher formulário. Então não sei por que o senhor está aqui. Ela voltou para os documentos com aquela naturalidade que era genuína. E por isso era difícil de lidar do jeito que arrogância não seria. O escrivão Lucas pode passar o endereço do pátio do Detran e os valores para a retirada. Quanto tempo você tem nesse cargo? Ele disse e soou mais honesto do que ele tinha planejado. Marina levantou os olhos. Tempo suficiente, ela disse. Ele ficou em pé por mais 3 segundos. Depois, pegou o formulário da mesa não para usar, mas porque era alguma coisa para fazer com as mãos e virou para a saída. Senhor Menezes. Ele parou. Marina não desviou os olhos dos documentos. O estacionamento público fica a 100 metros para a esquerda. Na próxima vez que o senhor precisar vir a essa rua, Lucas, do lado de fora da porta, estava com uma caneca de café e a expressão de total inocência de quem não ouviu nada. Quando Rodrigo passou pelo balcão, havia na comissura da boca do escrivão uma curvatura que ele estava claramente mantendo ali por esforço consciente. Essa mulher ainda não mostrou nem a metade do que ela é. Se você chegou agora no canal, aperta em inscrever, porque essa história tem muito mais do que uma vaga de estacionamento. Me conta nos comentários de onde você está assistindo isso e que horas são aí, a gente lê todos. O arquivo do inquérito 0047/Jardim Esperança ocupava uma caixa de papelão inteira e metade de outra. Lucas Dantas tinha passado 3 manhãs organizando o material BOs por data, cartas por remetente, documentos da prefeitura num monte separado porque ainda não encaixavam em nada completamente. Quando Marina voltou da visita que ela tinha feito antes de tudo isso, naquela manhã, antes do estacionamento, antes de Rodrigo Menezes, antes do dia ter começado de verdade, Lucas estava esperando com o primeiro problema concreto. 7 meses de reclamações formais dos moradores, 3 BOs por ameaça velada, 2 por dano material. Ele disse, seguindo Marina até a sala com um sanduíche de presunto que comia em pedaços enquanto andava. Mas olha isso aqui. Ele abriu a caixa, tirou 2 envelopes, colocou as cartas na mesa, lado a lado, papel timbrado do Grupo Menezes. Logo igual, fonte igual. Mas o CNPJ, no rodapé da segunda carta, não é da Grupo Menezes. Consultei o cadastro federal. Marina se debruçou sobre as 2 cartas. Esse CNPJ existe? Existia.
Empresa encerrada em 2019, sem relação com incorporação imobiliária. Lucas baixou a voz, mesmo sem ter necessidade. Alguém usou um timbre com CNPJ inativo para mandar cartas fingindo ser a Grupo Menezes. Ou foi erro de quem imprimiu, ou foi de propósito. Erro não tem esse nível de consistência. Marina ficou olhando para os dois documentos. Você comentou com alguém? Só com você. Mantenha assim. Dona Cida abriu a porta antes de Marina bater, tinha visto o carro estacionar pela janela e puxou Marina e Lucas para dentro com a urgência calma de quem carrega um peso há tempo demais. E finalmente vê alguém que pode ao menos olhar para ele com atenção de verdade. Minha filha, ela disse, servindo café antes de qualquer outra coisa. Faz meses que a gente registra a reclamação e fica esperando. Quando me ligaram que a delegada ia vir pessoalmente, eu pensei, dessa vez vai ser diferente. A sala era pequena e cheia de vida. Fotos de família na parede, Santo Antônio na prateleira acima da televisão, vaso de planta que pedia água faz dias, e sobre a mesa de plástico, uma pilha de papéis que Dona Cida tinha organizado com o rigor de quem montou um processo por conta própria porque não tinha outra opção. Ela se sentou com a postura de quem preside uma reunião, cruzou os braços sobre a mesa e começou. Olha, minha filha, o tom mudou de neutro para paciente, e a paciência dele era pior do que raiva, porque era a paciência de quem está explicando algo óbvio para alguém, com menos pressa e menos importância do que ele. Eu tenho uma reunião que começou há 15 minutos. Você não consegue entender que... Seu nome e documento, por favor. Uma pausa. Com licença? 4 meses atrás, uma mulher tinha percorrido o bairro de porta em porta. Óculos de aro fino, casaco vermelho naquele dia, cabelo sempre preso num coque que não se mexia. Ela se apresentava como representante do Grupo Menezes e trazia propostas de compra dos imóveis para um projeto de requalificação urbana, um nome bonito, nas palavras de Dona Cida, para ofensa disfarçada de oferta. Ela falava muito bem, Dona Cida disse, com a honestidade de quem não vai subestimar o inimigo. Muito bem mesmo, mas o jeito que ela olhava para as casas enquanto falava, ela parou, procurou a palavra. Era o olhar de quem já tomou a decisão e só está esperando a gente perceber que não tem saída. Alguma descrição mais específica? Marina disse, bloco na mão, uns 40 e poucos anos. Magra, jeito arrumado, mas sem exibição. Ela não deixou o cartão de visita. Dona Cida empurrou uma folha pela mesa. Só esse papel com o nome do escritório e o dela. Marina leu. Elisa Salave, diretora de operações. Lucas anotou a data do papel no canto do bloco dele, sem comentar. Quando a gente recusou a oferta, aí começou. Dona Cida continuou, abrindo as mãos num gesto que abarcava o bairro inteiro lá fora. 3 semanas depois, o esgoto entupiu na quadra toda. A padaria do seu Zé foi assaltada, levaram tudo, caixa, notebook, câmera. A janela do meu filho foi quebrada de madrugada. O carro do seu Raimundo foi riscado. Ninguém nunca vê nada. Ninguém sabe de nada, mas aqui é bairro pequeno, minha filha. A gente sabe muito bem de onde vem o vento. Marina olhou para as cartas que Dona Cida tinha empilhado, todas em papel timbrado do Grupo Menezes, todas assinadas por Rodrigo A. Menezes, CEO. Ela colocou as 2 primeiras lado a lado. Ali estava de novo. O CNPJ no rodapé da segunda carta era discretamente diferente do da primeira. Quase impossível de notar sem ter os 2 documentos para comparar ao mesmo tempo. Ela fotografou as 2. A senhora se importa se eu levar os originais? Dona Cida fez o gesto de quem diz que esses papéis eram da delegada desde que ela entrou pela porta. O Grupo Menezes ocupava os 3 últimos andares do edifício na Faria Lima. Quando Rodrigo saiu do elevador às 11 da manhã, tarde para ele, que normalmente chegava às 8h30, havia uma diferença sutil no jeito que a assistente olhou para ele, que ele notou e não comentou.
Elisa Salave estava na sala de reuniões com os números do trimestre na tela e um copo d'água que ela não tinha tocado. Ela era diretora de operações do Grupo Menezes. Havia 12 anos, chegou antes dele, herdada do pai junto com o portfólio e as dívidas que levaram 6 anos para quitar. Rodrigo havia parado de questionar a competência dela muito antes de ter qualquer razão para isso. Às vezes, porém, aparecia aquela pedra pequena dentro do sapato. O projeto Jardim Esperança, ele disse, sentando, me atualiza. 72% das aquisições concluídas. Elisa apontou para a tela com a caneta. Os 28 restantes são os moradores resistentes, dentro do cronograma, reclamações formais com a prefeitura. Nada com embasamento suficiente para gerar risco jurídico real. Tem uma delegada investigando. Uma pausa curtíssima. Tão curta que poderia não ter existido. Existe uma apuração preliminar, sem elementos que sustentem um inquérito robusto. Os documentos do projeto estão todos em ordem, Rodrigo. Exatamente como foram aprovados. E os moradores que não venderam são uma minoria dentro do escopo. A linha do tempo comporta. Rodrigo olhou para a tela. Pro número 72. Para a barra que precisava chegar em 100. Havia uma pasta nova sobre a mesa, deixada pela assistente antes de ele chegar. Ele abriu. Um contrato de aquisição de terreno. A última folha com a assinatura dele. Rodrigo encostou o polegar sobre a assinatura. Levantou. Olhou. Nome e documento. Marina já tinha o celular na mão e não estava gravando, estava ligando. Ou eu aciono o guincho agora. Você decide rápido porque a reunião não espera. Tinha alguma coisa no loop do R, levemente diferente de como ele sempre assinou. Não era algo que você perceberia numa pilha de 50 contratos. Era algo que você perceberia se estivesse olhando especificamente para a assinatura num contrato específico, numa tarde específica, em que alguma coisa estava roçando por baixo de tudo sem conseguir parar. Pode fechar por hoje, ele disse, fechando a pasta. Elisa fechou os materiais com aquela eficiência que era a mesma de sempre. Mas havia na velocidade com que a reunião foi encerrada, como quem prefere que certos assuntos não tenham espaço de se prolongar uma temperatura diferente do habitual. A pedra no sapato roçou de novo. Naquela noite, no apartamento do Itaim, Rodrigo ligou para Mário Braga. Mário era advogado, amigo de faculdade, do tipo que resolvia coisas sem precisar de contexto completo e sem fazer as perguntas erradas. Era 10 da noite e Mário atendeu no segundo toque. Tem uma investigação em andamento no Jardim Esperança, Rodrigo disse, sem preâmbulo. Uma delegada. Preciso saber se tem como redirecionar o foco, mostrar que o projeto é legítimo, que as reclamações não têm base. Nome da investigadora, Marina Coutinho, 4º DP. Do outro lado da linha, houve uma pausa que tinha peso. Rodrigo, Mário disse, devagar, pesando cada palavra antes de soltar. Marina Coutinho não é o tipo de pessoa que muda de direção com uma conversa de corredor. Mas eu conheço gente no departamento. Me dá uns 2 dias. 2 dias. 2 dias. Rodrigo desligou. Ficou no janelão do apartamento, olhando para as luzes do Itaim, que nunca apagavam completamente. Depois voltou para a mesa, abriu a pasta de contrato e ficou olhando para a assinatura, com o loop do R errado por um tempo que foi mais longo do que ele queria admitir. O Dr. Augusto Ferrara atendia no 6º andar da Secretaria de Habitação e Urbanismo, num prédio de concreto dos anos 80 que cheirava a ar-condicionado antigo e café de máquina. A secretária disse que ele estava em reunião. Marina disse que esperava. Lucas pegou a única revista disponível agropecuária, 2018, e foi sentar no banco de espera com a expressão de quem está perfeitamente de acordo com aquilo. O Dr. Ferrara apareceu 16 minutos depois. Uns 55 anos, entradas profundas no cabelo, aperto de mão de 2 toques curtos. Levou Marina e Lucas para o gabinete, que era o tipo de sala que se acumula com os anos. Diplomas emoldurados na parede, coleção de bonequinhos de argila em cima do armário lateral, papéis que tinham perdido o endereço de onde deveriam estar.
Lucas ficou de pé perto do armário enquanto Marina e o Dr. Ferrara se sentavam. Ele olhava os objetos com aquela atenção aparentemente distraída que, Marina sabia, não tinha nada de distraída. Entre as fotos no armário, havia uma inclinada de cara para a mesa, não completamente virada, só com o ângulo que escondia os rostos. Lucas inclinou levemente a cabeça. Uma foto de restaurante, 2 pessoas. Uma mulher com óculos de aro fino e cabelo preso. O homem do lado tinha as mesmas entradas do Dr. Ferrara, só uns 15 anos antes. Lucas foi se sentar com cuidado. Olhou para outra coisa. O projeto Jardim Esperança passou por todos os trâmites regulamentares exigidos. O Dr. Ferrara estava dizendo, com a fluência de quem preparou os pontos principais antes da reunião. A documentação do Grupo Menezes foi apresentada de forma completa. As aprovações obedeceram os prazos legais e as objeções dos moradores foram registradas e respondidas conforme protocolo. Que mais? Marina disse. O Dr. Ferrara parou. Perdão? O homem ficou olhando para ela por um tempo que durou mais do que qualquer decisão simples precisaria durar. Depois tirou a carteira do bolso com o movimento de quem está encerrando um capítulo irritante e jogou um cartão na direção dela, não entregou. Jogou, com a ponta dos dedos, do jeito de quem decidiu que você não merece nem o esforço de uma entrega adequada. O senhor mencionou a documentação, as aprovações, o registro das objeções. Marina tinha o bloco aberto. Que mais? Bem, acredito que cobri os pontos principais. As vistorias técnicas foram realizadas? Sim. Por quem especificamente? Uma pausa. Pequena. Mas existia. Pelo setor técnico da secretaria. Precisaria consultar o arquivo para nomes específicos. Agradeço se o senhor puder encaminhar essa lista ainda essa semana. Marina anotou. Que mais? Os 25 minutos seguintes foram uma sequência de perguntas curtas e respostas que foram ficando mais compactas. E quando Marina finalmente disse obrigada, pode ser que a gente precise voltar, havia nos ombros do doutor Ferrara uma tensão que estava a vários graus diferente de quando eles tinham chegado. Ele apertou a mão dela com os 2 toques de sempre, mas a mão tinha outra temperatura. Na calçada, Lucas esperou 2 passos do prédio. A foto inclinada, eu vi você olhando. Uma mulher. Óculos de aro fino, coque. O Dr. Ferrara tinha uns 15 anos a menos do lado dela. Lucas colocou as mãos nos bolsos. Elisa Salave deve ter uns 40 e tantos, né? Marina parou. Você viu o rosto todo? Não inteiro. Mas ele percebeu que eu estava olhando para o armário. A conversa ficou uns 3 graus mais fria depois disso. Lucas deu uma passada. Pode ser coincidência. Pode. Marina olhou para o prédio por um segundo. Ou pode ser exatamente o que parece. O celular dela vibrou. Notificação do sistema interno. Envelope chegado na delegacia, remetente anônimo, Jardim Esperança, marcado urgente. Eles voltaram. O envelope tinha 3 folhas de papel timbrado do Grupo Menezes. Ordens de serviço, cada uma assinada por Rodrigo A. Menezes, CEO, cada uma com um cabeçalho que descrevia ações de mobilização comunitária e uma lista de endereços que Marina percorreu com o dedo devagar. Rua IP Amarelo, 83, a casa de Dona Cida. Rua das Magnólias, 12. O endereço da padaria do seu Zé, os mesmos locais. Datas que coincidiam quase exatamente com os boletins de ocorrência que Lucas tinha organizado na caixa. Na última folha, no canto inferior direito, uma linha manuscrita. Pergunta para ele o que é mobilização comunitária. Marina ficou olhando para as 3 páginas. O silêncio da sala tinha a qualidade de quando uma peça se encaixa de um jeito que não fecha que abre. Do lado dela, Lucas ficou quieto. Amanhã de manhã, ela disse, eu quero o Rodrigo Menezes aqui. Formal. Com advogado se ele quiser. Lucas assentiu, mas antes de ir para o computador, ele parou. Marina. Ela esperou. Você acha que ele sabe o que está assinando nesses documentos? Marina dobrou as 3 folhas com cuidado. Colocou no envelope. Colocou o envelope em cima do arquivo. É exatamente isso que eu preciso descobrir, ela disse. Rodrigo chegou às 9 em ponto.
Mário Braga vinha 2 passos atrás, pasta já aberta na mão, com o olhar calibrado de quem prefere entrar em qualquer sala sem surpresa. Lucas os recebeu no balcão e levou até a sala de Marina sem comentário. A sala tinha o mesmo aspecto de sempre. Mesa coberta de trabalho real, colete no encosto da cadeira, planta no canto sobrevivendo por teimosia. O que tinha mudado era o envelope aberto sobre a mesa e as 3 folhas de papel timbrado dispostas em sequência, lado a lado. Marina levantou os olhos quando entraram. Senhor Menezes, Doutor Braga. Mário já abriu a boca. Marina ergueu a mão levemente, não era silêncio, era sequência. Isso é informal. Não tem termo de declaração sendo lavrado agora. Estou pedindo a colaboração do Sr. Menezes para esclarecer documentos que chegaram até nós. Se em algum momento o Dr. Braga entender que a natureza muda, eu paro e a gente reorganiza. Tá bom para todo mundo? Mário olhou para Rodrigo. Rodrigo acenou com a cabeça. Eles sentaram. Marina pegou a primeira folha. Colocou na frente de Rodrigo. Essa é uma ordem de serviço com papel timbrado do Grupo Menezes, datada de 8 de março desse ano. Assinada pelo senhor como CEO, o campo de descrição diz: Ações de mobilização comunitária, endereço Rua IP Amarelo, 83, Jardim Esperança. O senhor reconhece esse documento? Rodrigo olhou. Demorou. Não. Nunca emitiu? Não. Nunca autorizou ações de mobilização comunitária nesse endereço especificamente? Não sei nem o que isso quer dizer. Rodrigo Menezes. Grupo Menezes Incorporações. A voz tinha adquirido aquela frieza específica de quem decidiu que você não merece nem o calor da irritação. O guincho não vai ser necessário porque eu mesmo vou mover o carro. Marina pegou o cartão do chão. Leu. Marina colocou a segunda folha do lado. Depois a terceira. 3 documentos, 3 endereços, 3 assinaturas. As 3 têm a assinatura do senhor. Rodrigo olhou para as 3 ao mesmo tempo. E aconteceu a mesma coisa que tinha acontecido com o contrato no escritório à demora. O polegar que desceu sobre o papel sem tocar, só flutuar. Um segundo A, mais do que uma negativa simples, precisaria. Parece a minha assinatura. Ele disse, devagar. Mas eu não assino dessa forma. De que forma o senhor assina? O loop aqui. Ele apontou para o R, sem encostar no papel. Eu fecho diferente. Faz 20 anos que eu assino igual. Mário abriu a pasta sobre os joelhos. Com todo o respeito, delegada, sem perícia grafotécnica, isso é especulação. Concordo. A gentileza de Marina não tinha calor nenhum. Por isso estou perguntando ao senhor Menezes, não declarando nada como fato. Ela virou para Rodrigo. O senhor sabe o que é um CNPJ inativo? Uma pausa. Zai. Ela abriu a gaveta, tirou uma cópia, colocou ao lado das ordens de serviço. Esse é o rodapé de uma carta em papel timbrado do Grupo Menezes, enviada a um morador do Jardim Esperança. O CNPJ aqui é diferente do CNPJ da empresa do senhor. Consultei a Receita Federal. Esse número pertence a uma empresa encerrada em 2019, chamada SV Empreendimentos. Rodrigo ficou olhando para o papel. Mário começou a falar sobre necessidade de análise documental completa antes de qualquer interpretação. Rodrigo colocou a mão no braço do advogado, não com força, com peso, o gesto de quem quer ouvir. Você conhece a SV Empreendimentos? Ele disse, e estava falando com Marina, mas a pergunta soou como se ele estivesse testando o próprio nome no ar para ver se reconhecia alguma coisa. Ainda estou verificando. Marina o olhou. O senhor? Rodrigo ficou olhando para o papel por mais 2 segundos. Depois se levantou. Mário ficou na cadeira. Rodrigo, não é recomendável que você... Eu volto. Ele já estava na porta. Virou para o advogado. Fica aqui se quiser. Eu volto. Lucas, do balcão, viu Rodrigo Menezes sair pela frente da delegacia na direção do telefone, não do táxi, do telefone, ligando antes de qualquer outra coisa. O motorista do Grupo Menezes esperava na esquina.
Rodrigo entrou no banco de trás sem falar o destino. O endereço da Faria Lima estava implícito depois de 3 anos e passou os 14 minutos do trajeto abrindo pastas de arquivo no celular, rolando documentos que foi reconhecendo aos pedaços. Ordens de serviço. Ele emitia dezenas por semana. A maioria passava pelo filtro da Elisa antes de chegar à sua assinatura. Era o processo desde sempre, construído pelo pai, calibrado por quem estava lá antes de Rodrigo assumir. Funcionava bem porque a Elisa funcionava bem, porque ele confiava no processo mais do que em qualquer pessoa específica do processo. Era essa a frase que ficava roçando enquanto o carro virava na Faria Lima. Ele confiava no processo, mais do que em qualquer pessoa. A sala de Elisa ficava 2 andares abaixo do executivo. Quando Rodrigo entrou sem avisar, ela estava de pé perto da janela com o celular no ouvido e desligou a chamada com a naturalidade de quem não precisa justificar o que estava fazendo para ninguém. Rodrigo. Não era saudação, era calibração. SV Empreendimentos. Ele fechou a porta. Você conhece? Elisa tinha uns 42 anos e 12 de empresa. E havia nela aquela qualidade de pessoas que aprenderam muito cedo que a melhor resposta para o imprevisto é não parecer imprevista. Ela foi até a mesa devagar, sem pressa, como quem tem o tempo que precisar. Onde você ouviu esse nome? Não foi onde ouvi, foi o que eu li no rodapé de uma carta em papel timbrado da nossa empresa, assinada com o meu nome, encaminhada a moradores do Jardim Esperança, com um CNPJ que não é o nosso. Elisa abriu as mãos sobre a mesa. Rodrigo, erros de digitação em documentos acontecem. Se alguém na gráfica usou o número errado, não é erro de digitação. Ele colocou o celular com a foto do documento na mesa. Esse número pertence a uma empresa, com nome. Havia um segundo breve, imperceptível para qualquer pessoa que não estivesse prestando atenção muito de perto, em que ela ficou com os olhos no cartão, um tique a mais do que o necessário para ler um nome. Grupo Menezes Incorporações. O mesmo nome que estava na caixa de arquivo aberta em cima da mesa dela há 3 dias. Ela dobrou o cartão, guardou no bolso. Obrigada, disse. O guincho já foi acionado. Elisa olhou para o celular e por uma fração de segundo que Rodrigo não teria notado se não estivesse olhando com aquela atenção que devia ter trazido antes, os olhos dela não alargaram como os de quem é genuinamente surpreendido. Foram para o centro. Eu vou verificar com o jurídico essa tarde. A investigação da delegada não tem embasamento real, Rodrigo. A voz dela era tranquila, quase professoral. Essas coisas surgem em projetos de escala. A gente responde com documentação e passa. Rodrigo ficou parado. Como você sabe o estágio da investigação? Uma pausa, fina como fio. O Mário me atualizou. Achei que o Mário não falou nada sobre embasamento. Rodrigo ficou olhando para ela. Eu pedi para ele entender o escopo, não avaliar a solidez. Você falou com quem? O silêncio que veio depois teve uma temperatura que Rodrigo colocou numa pasta mental, fechou e guardou. Liga para o Renato agora e pede o histórico de emissão de todas as ordens de serviço do Jardim Esperança, ele disse. Todo mês do ano. Tudo bem. Ela disse isso com a mesma naturalidade de antes. Eu resolvo. Rodrigo saiu da sala com a certeza inútil de quem fechou a porta errada depois que o fogo já entrou pela janela. Na delegacia, Dona Cida tinha chegado com seu Raimundo. Seu Raimundo tinha uns 70 anos, chapéu de palha na mão, casaco de lã quente demais para o dia, e a expressão de quem foi convencido a vir por alguém que ele respeita muito. Lucas os encontrou no balcão e levou para a sala lateral. Ele achou esse papel depois que o carro foi riscado, Dona Cida disse, ficando de pé do lado de seu Raimundo como representação legal voluntária. O papel era um cartão, não papel timbrado, não carta formal, cartão plastificado, cor bordô, com uma fonte que Lucas reconheceu porque era a mesma do papel timbrado do Grupo Menezes. Mas o nome no centro não era Grupo Menezes, era SV Empreendimentos. E abaixo, em letras menores, diretora comercial, Elisa Salave.
Lucas ficou olhando para o cartão. Por dentro havia aquela sensação específica de quando uma peça encaixa de um jeito que não fecha, que rasga. Onde o senhor achou? Ele disse, pegando luva de procedimento da gaveta. Seu Raimundo virou o chapéu de palha nos dedos, debaixo da janela. 3 dias depois que ela quebrou. Eu tinha varrido aquele lado da casa antes. Pode perguntar para Cida. Não tinha nada ali. Lucas pegou o cartão pela borda. O senhor vai precisar deixar isso aqui. Seu Raimundo acenou que sim. Depois disse, com uma voz que era mais informação do que pergunta. Ela foi ao meu quintal 2 vezes. Primeira vez, era representante do Grupo Menezes. Segunda vez, eu não sei mais o que ela era. Marina ficou olhando para o cartão dentro do saco plástico de evidência, depois para o documento com o CNPJ, depois para as ordens de serviço com o loop do R errado. Lucas esperou. Puxa, o registro da SV Empreendimentos, histórico completo, sócios, endereço, razão social, data de encerramento. Já tô puxando. Lucas digitou, esperou, leu, razão social, SV Empreendimentos Lita, constituída em 2015, encerrada em 2019, sócia majoritária, Elisa Cristina Salave, sócia minoritária, Vera Salave. Pausa. Endereço fiscal. Rua Twin, 142, Pinheiros, Vera Salave. Mãe de Elisa, pelo cadastro. Lucas abriu outra janela. O imóvel da Twin continua no nome de Vera Salave. A empresa fechou no papel. O endereço não mudou de dono. Marina ficou quieta por um momento. Tirou a caixa do inquérito 0047 do armário. Depois, a segunda caixa. Começou a dispor os documentos em sequência sobre a mesa: cartas, BOs, ordens de serviço, o cartão bordô, o envelope anônimo, a foto que Lucas tinha visto inclinada no armário do Dr. Ferrara. O silêncio que veio depois tinha uma textura específica, a de quem percebeu que chamou um blefe que não era blefe. 12 anos. Elisa Salave, dentro do Grupo Menezes, por 12 anos, com acesso total ao processo de aquisição, usando uma empresa encerrada para emitir documentos com o CNPJ errado, assinar cartas com papel timbrado da empresa e um servidor público da Secretaria de Habitação, cujo rosto aparecia numa foto de restaurante com ela de uns 15 anos atrás. Se você tivesse as mãos cheias de provas sobre a Elisa, mas ainda não soubesse se o Rodrigo sabia de algo, você teria ido atrás dele ou esperado mais? Me conta nos comentários de onde você está assistindo isso agora e que horas são aí. Lucas, Marina disse. Registros de transferência de imóveis, Jardim Esperança, últimos 2 anos. Todos os imóveis adquiridos pelo Grupo Menezes. Lucas digitou, esperou, abriu os registros, rolou. 7 endereços adquiridos. 2 já passaram por transferência seguinte, não para cliente final, não para projeto de construção. Lucas leu mais devagar. Para uma holding, Jardim Novo Investimentos Participações, constituída em 2022. Sócios. Ele digitou, esperou. A tela carregou. Lucas virou o monitor para Marina sem dizer nada, porque o que estava na tela não precisava de comentário. Sócia majoritária, empresa offshore, Luxemburgo. Sócia minoritária, pessoa física, Dr. Augusto Ferrara. Marina ligou para o Rodrigo às 2 da tarde. Ele atendeu no segundo toque. Eu preciso que você volte aqui, ela disse. Pode vir sem o advogado se quiser. 3 segundos de silêncio do outro lado. 1 hora, ele disse. Veio em 40 minutos. Sem Mário, sem pasta. Entrou na sala de Marina com a leveza involuntária de quem deixou muita coisa pelo caminho desde a manhã. Marina tinha os documentos organizados em sequência sobre a mesa. Não cronológica, de impacto crescente. Ela deixou ele ler sem falar nada, na ordem que ela tinha montado, como quem conta uma história que ele já viveu sem saber que estava dentro dela. Rodrigo leu devagar. Muito mais devagar do que Marina tinha esperado. Quando chegou no cartão bordô, dentro do saco plástico SV Empreendimentos, Elisa Salave,
diretora comercial, ele ficou com os olhos no cartão por um tempo que foi silêncio de verdade, o tipo que não tem pressa de acabar. Empresa encerrada em 2019, Marina disse, mas o endereço fiscal continua ativo. O cartão foi encontrado no quintal de um morador 3 dias depois que a janela dele foi quebrada. Rodrigo não disse nada. O senhor sabia dessa empresa? Não. Nunca ouviu o nome? Não. Uma pausa. Elisa chegou ao grupo em 2012. Meu pai a contratou. Quando assumi em 2018, ela já era parte do sistema. Eu não fiz due diligence sobre a vida pregressa dela, porque não havia razão. Marina olhou para ele por um segundo. No olhar não havia suavidade, nem julgamento, havia a precisão de quem está identificando onde uma peça se encaixa e ainda não sabe se ela deveria estar ali. O senhor assinou algum documento de autorização de movimentação financeira para ações no Jardim Esperança nos últimos 8 meses? Não especificamente. Autorizo um volume de operações semanalmente. Muita coisa passa pela minha assinatura sem revisão individual. O senhor assinou alguma coisa chamada Fundo de Operações Especiais? Uma pausa diferente das outras. Sim. Quando? Outubro do ano passado. Ele ficou olhando para a mesa. Era um fundo para ações de relacionamento com stakeholders em projetos de grande escala. A Elisa apresentou como prática padrão. Disse que outros projetos usavam o mesmo modelo. Quanto? Rodrigo olhou para ela. R$ 400 mil. Marina anotou sem reação. E o senhor acompanhou as movimentações desse fundo? Rodrigo Menezes ficou na calçada, com a pasta de couro na mão e os óculos de sol que de repente não serviam mais para nada. Ele ficou parado olhando para a rua, como se estivesse esperando que alguém viesse corrigir aquilo. O guincho chegou 8 minutos depois. O X6 preto deixou a Rua das Acácias pendurado na traseira do caminhão com uma dignidade que era, naquele momento, objetivamente nenhuma. A resposta foi um segundo de silêncio que valia mais do que qualquer palavra. Não. Esse fundo financiou as ações de mobilização comunitária descritas nas ordens de serviço. Marina falou sem acusação, como quem descreve geografia. As movimentações mostram retiradas em datas que correspondem aos boletins de ocorrência dos moradores. Dano material, ameaça velada, perturbação. Rodrigo ficou olhando para o documento de autorização do fundo que ela tinha colocado na frente dele. A assinatura no rodapé. O Loop Doer. Estava certo. Essa assinatura era dele. Ele tinha assinado o fundo, tinha autorizado o dinheiro. Não sabia o que o dinheiro ia fazer, não tinha acompanhado, não tinha questionado porque confiava no processo mais do que em qualquer pessoa do processo. E o processo tinha sido construído por alguém que durante 12 anos aprendeu cada ponto cego dele com precisão cirúrgica. Rodrigo encostou na cadeira. A mesa estava entre eles. Os imóveis do Jardim Esperança, que o Grupo Menezes adquiriu, Marina continuou. 2 deles foram transferidos para uma holding. Jardim Novo Investimentos Participações. Sócia minoritária, Dr. Augusto Ferrara, da Secretaria de Habitação e Urbanismo. O silêncio tinha uma textura que ele ainda estava aprendendo a reconhecer. O projeto foi aprovado por ele, ele assinou as aprovações. E os imóveis foram para a holding dele, 2 até agora. As aquisições ainda estão em andamento. Rodrigo ficou quieto por um tempo que durou. Depois disse, com a calma que vem do outro lado da raiva, quando ela já passou de quente para fria. Eu financiei o esquema com o meu próprio dinheiro, assinei os documentos, autorizei a verba, e o meu nome está em tudo, é isso. Marina esperou. Não era espera de estratégia, era respeito pelo que estava acontecendo do outro lado da mesa, que era alguém entendendo o tamanho de uma traição que levou 12 anos para ser construída de dentro para fora. Tem uma coisa, Lucas disse da porta. Marina olhou. As retiradas do Fundo de Operações Especiais. A última aconteceu 3 dias antes de você abrir o inquérito. Lucas olhou para Marina com cuidado. E o inquérito não estava no sistema nessa data. O protocolo formal foi só depois, quando o BO da dona Cida chegou aqui fisicamente. Na sala, o ventilador de coluna oscilou uma vez.
que quer dizer que alguém soube que a investigação ia começar antes de ela começar, Marina disse. Não era pergunta, antes de estar no sistema. Antes de qualquer registro formal, Lucas colocou as mãos nos bolsos. Essa última retirada foi de 82.000. 3 dias antes, alguém correu. Marina ficou olhando para o mapa de documentos sobre a mesa. Rodrigo olhou para ela. E havia ali, pela primeira vez desde a Rua das Acácias, uma coisa diferente de adversidade. Havia algo que se parecia, estranhamente, com o começo de uma aliança que nenhum dos dois tinha escolhido e que os dois sabiam que precisavam agora. O que eu preciso fazer? Ele disse. Marina ficou olhando para ele por um segundo. Por enquanto, ela disse, não fala com a Elisa. Uma pausa. Já falei. Rodrigo não desviou os olhos. Esta manhã, eu disse a ela que sabia do CNPJ. O silêncio que veio depois tinha o peso de uma porta fechando no andar de baixo enquanto alguém ainda estava subindo a escada. Ela sabe que você sabe, Marina disse. Zaba, e agora ela sabe que você veio aqui de novo. Lucas já estava no computador. Às 18h42, o celular de Rodrigo exibiu uma mensagem do sistema interno do Grupo Menezes, não uma notificação de rotina, mas o tipo de alerta que só aparece quando uma permissão de acesso é alterada no nível administrativo. Ele leu 2 vezes. Seu perfil de administrador no servidor de arquivos tinha sido rebaixado para acesso de visualização. Horário da alteração, 18h31. 11 minutos depois que ele tinha desligado o telefone com Marina, Rodrigo ficou parado com o celular na mão no meio do apartamento do Itaim. Lá fora, São Paulo fazia o barulho de sempre, que era nenhum barulho específico e todos ao mesmo tempo.